Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Leilão pelo Bakayoko. Vários times da Bundesliga de olho nele. Borussia Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Para onde vai Johan Bakayoko? E falar um pouco dele, porque ele era um dos jovens do hype um ano atrás. Mas o hype acabou. 20 milhões de euros, que oportunidade. Vamos falar sobre o Bakayoko. E meus amigos, André na Juventus. Pra você ver, mano, a Juventus tá totalmente perdida, velho. Cara... A gente vai falar de Juventus. Cara, falar de Juventus nesse verão tá um negócio fascinante, rapaziada. Meus amigos, deixa o like, se inscreve no canal, ó. Hoje deve sair o BC apostador PSG e Chelsea. Belezinha? Tem mais de uma aposta pra se fazer nesse jogo. Fazer uma prévia, belezinha? Obviamente todo mundo, vamos apostar no PSG. Gente, tem mais oportunidades nesse jogo aí, tá? Eu acho que tem mais oportunidades, tem mais coisas pra gente dar uma olhada aí. Eu acho que é um jogo... muito interessante pra gente apostar, belezinha? Vai sair o BC apostador para membros, saiu sobre o Rodrigo, Sandra, de Baleba, tem muito conteúdo massa para membros, seja membro, ajude o canal, ó, falta apenas 6 pra gente bater a meta do mês, ó, de 200 membros, então ajude o canal, tem a opção aí pelo YouTube e também a opção via Pix na descrição, belezinha? Vamos lá, rapaziada, ó, PSV está pronto para vender o Bakayoko, por quê, rapaziada? Falta apenas um ano de contrato, o PSV não quer muito perder ele de graça, belezinha, ó? E já recebeu 5 abordagens. Leipzig, Leverkusen, Everton, Nottingham Forest e Bournemouth. Todos ligaram para abrir discussões. Pedido inicial, 20 milhões de euros com bônus incluídos. Esse preço aqui tá um pouco esticado pela temporada que ele fez, né? Aqui fala que o Borussia Dortmund adicionou o Bakayoko, entendeu? Aí fala aqui e tudo mais, ó. Leverkusen é o time mais concreto na perseguição. Mais times interessados no ponta. Aqui fala, rapaziada, o Knox Von, aqui fala, ó, que o jogador quer, ó, não tem nenhuma decisão, mas ele quer jogar a Champions League. O Leverkusen tem muita vantagem porque tem futebol de Champions League. Aí Mônaco, Borussia Dortmund, Leipzig. Não sei se o Mônaco talvez seja um time por ele, não. O Mônaco é o time por ele, gente, se vender o Akliut. Mas o Mônaco tá pedindo muito dinheiro pelo Akliut, muito dinheiro. Vamos lá, rapaziada. Bakayoko. Sabe o que eu acho muito engraçado do Bakayoko? Todo mundo hoje chama o Madueke de Bagre, né? Bagre, Madueke. Aí se falar assim, ó, o seu time vai contratar o Bakayoko? É massa, joga muito. Olha pra você ver como o pessoal diz. Eu tava tendo uma discussão com um cara sobre isso. Ele chegou lá no meu PV, Madueke, Bagre, o Chelsea tem que contratar o Bakayoko. Aí eu fiquei pensando, esse aí é um perdido, né? Esse aí é um da lua. Sabe o da lua? O cara que vive no mundo da lua. Esse é o cara que entra dentro de um guarda-roupa esperando chegar em Nárnia. O caso do Bakayoko, gente, é a mesma coisa do Madueke. Parou no tempo. Ó, vamos aqui pros números dele, ó. 17 jogos como titular, ele foi pro banco. Vocês viram a temporada que o Perisic fez na ponta direita? Ó, o Perisic na ponta direita foi considerado pelo Barcelona. E o Noah Lang na ponta esquerda foi pro Napoli. Ele foi pro banco, o Bakayoko. Por quê? Potencial ele tem, gente. Ele ainda tem. Também não vamos matar o jogador com 22 anos, ó. Mas ele parou no tempo. O Bakayoko com 22 anos é o mesmo jogador que ele era com 20. Habilidoso, arisco, a perna esquerda boa. Aí você imagina, você imagina. Gente, ó, exercício de projeção. Você imagina, o cara tem 22 anos, a perna esquerda é bacana. Beleza, agora ele tem que melhorar a perna direita, ele tem que melhorar a tomada de decisão. Eu acho que tecnicamente a mecânica dele ainda é um pouco feia. Ele precisa ajustar essa mecânica dele. Ele não é um cara tão clean na parte técnica. Ele não é tão limpo, tão polido. Mas habilidoso, arisco, vertical. Puxa muito pra esquerda, você vê aqui, ó, ele puxa muito pra esquerda. Beleza. Aí você pega Bakayoko com 20 anos, aí você transporta pro Bakayoko com 22 anos, é o mesmo jogador. É o mesmo jogador. Os adversários, gente, os adversários vão se adaptando. Uma coisa ele é com 20 anos, é igual a coisa do Palmer, que lembra do Palmer? O Palmer, ele chega uma surpresa, ninguém conhecia, começa a jogar muito,
coloca, cara, o Palmer, eu lembro que o Palmer com o Pochettino ali, teve hora que ele colocou números que igualava perto do Haaland. Aí, o pessoal já começa a se preparar, passa o tempo, o pessoal já começa a se preparar pra ele. Aí os números vão caindo. Aí vai oscilando. Aí os times já entram em campo mirando o Palmer. O que aconteceu muito com ele? Quando ele era novidade, destruía. Aí os começaram a preparar pra ir, colocar defensor específico pra ele. Aí ele foi diminuindo, foi oscilando, jogando mal, cadê a confiança? O jogador não evolui. Ele tá chegando agora no último ano de contrato dele. Em janeiro ninguém quis nem comprar. Porque tava mal em janeiro. Aí ele deu uma melhorada. Ele é um jogador ainda muito habilidoso, ele é um ponta, mas o hype diminuiu. Hype diminuiu nele. Porque ele pouco evoluiu. É que deu o Madueke. O Madueke é um jogador que ele pouco evoluiu. Se você pegar o Madueke do próprio PSV. Acontece, é da bola. Você faz projeções, o jogador tem que evoluir, o jogador tem que trabalhar. O jogador tem que querer. E novamente, você olha o Bakayoko hoje com 22 anos, é o mesmo jogador quando tinha 20. Eu lembro dele com 20. Baita prospecto. Mas tem que evoluir, né? Enfim, rapaziada, o Leverkusen realmente deve ter vantagem, porque Champions League, o Ten Hag tá lá, conhece ele da Holanda. O Borussia Dortmund é uma opção interessante depois do Gittens, mas eu não acho que seja a prioridade do Borussia, mas pode ser um nome interessante. E pro Leipzig cairia muito bem, poderia alternar ali para um 4-3-3, colocar ele pela direita, colocar o Nusa e o Openda mais centralizado. Vamos ver se o Sesco fica, né? Pro Leipzig ele é um nome interessante, é um ponta, um quebrador de linha. Pro Leverkusen hoje, gente, eu acho que ele é mais pra banco, tá? Eu acho o Leverkusen ver ele, ó. É porque, tipo assim, o Terrier saudável, ó, tem que ver o futuro do Hoffmann. Tem o Kofame, Adley. Cadê o menino? O Taylor. Hoje, cara, hoje o Bakayoko ele chega como banco. Eu acho que desses times aqui, ó, talvez o único que ele chega como titular é o Leipzig, velho. Leverkusen ele é banco. No Borussia ele é banco. Forest, eu acho que ele é banco no Forest. Entendeu? Everton. No Forest pode ser titular, né? Porque o Elanga saiu. Do Mudemouth. Se o Semenyo for pra direita, ele é banco. Se o Semenyo for pra esquerda, tem um mundo. Mas eu acho que arriscar no Bournemouth, no Bakayoko como titular é um pouco arriscado. Eu acho que o Leipzig hoje talvez é o time que mais sustenta colocar ele como titular e garantir minutagem pra ele. Belezinha? Agora essa é a situação do Bakayoko, um jogador que parou um pouco no tempo. Belezinha? Aí o Borussia Dortmund tá de olho aí no Makati, entendeu? Makati pode ser um nome interessante para o Borussia Dortmund, belezinha? Rapaziada, Juventus, ó. Juventus tá interessado no André. Nasceu aí, joga pelo Wolverhampton, obviamente, ó. Apenas vai fazer um movimento pelo brasileiro se o Douglas Luiz for vendido. Aí essa especulação aqui, ó, que o West Ham, ó, fala que quer chegar a um acordo 40 milhões de euros. Cara, o West Ham pagar 40 milhões de euros pelo Douglas Luiz, 35 milhões de libras, duvido muito. Cara, seria uma burrice enorme. Eu vou vender o Kudus por 55, já deitar 35 no Douglas Luiz pela idade dele não faz muito sentido, não. 30 milhões de euros, talvez, 25 milhões de libras, faz mais sentido. Vamos lá, rapaziada. Nada contra o André. Mas você tem o Douglas Luiz, velho. Gente, o Douglas Luiz no auge, qual é a diferença dele pro André? É porque agora ele tá mal, né? Ele tá mal, não tá jogando bem, aí os caras vão tacar pedra. E futebol é muito momento, né? E é aquela coisa, não importa muito o que você fez 2 anos atrás. Tipo assim, o pessoal fica falando do André, a temporada do André não foi essa porra toda. Ele oscilou, ele começa muito mais ou menos, ele sofre um pouco com a adaptação à Premier League, depois ele faz alguns bons jogos, tem aquela sequência boa ali com o Vitor Pereira que ele é titular, aí ele começa a ficar um pouco mais confortável. Eu não acho que o Wolverhampton quer vender ele.
Não acho. E se o Wolverhampton for vender ele, vai ser um preço enorme, tipo 50 milhões de euros. Tipo assim, é um negócio que é impossível de acontecer, gente. Muito difícil. Entendeu? Eu não acho que o Wolverhampton quer se livrar do André. Entendeu? Não acho. Eu acho que eles planejam o André e João Gomes, ó. Você vê. O Fer Lopes é muito mais um meio atacante, exatamente. Aí Rod, aí Belegard, Munetz, que é ali, entendeu? Cara, não faz sentido, entendeu? Vai ter a volta do Mosqueira. Não faz muito sentido o Wolverhampton vender. Cara, já vendeu o Alt no Rio. Já tem o dinheiro entrando aí. O André da base do time ali no meio-campo. Ele com o João Gomes. Não faz sentido. Se for vender, vai vender lá por 40, 50 milhões de euros. A Juventus não vai contratar o André. Agora, isso aqui, ó. Esse tipo de coisa, eu fico. Ah, os caras estão interessados no André. E tem o Douglas Luiz, cara. Mas não jogou bem. Porra, olha. Velho. Beleza. Com o Thiago Mota, eu não vou defender o Douglas Luiz, não. Ele jogou mal. Ele jogou mal. Mal, 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 mal. Mas o Thiago Mota também não se ajudou muito. Aí ele vai cair na mão desse Igor Tudor, que é um treinador de Kelly. Novamente, quando eu vejo isso aqui, ó, vamos vender o Douglas Luiz e trazer o André. É aquela coisa do mudar por mudar. A Juventus está fazendo isso, mudar por mudar. Aí você vê uma novela imensa com o Porto pelo Francisco Conceição. Aí Sancho. Aí você dá um contrato bizarro pro Jonathan David. Vamos ver, o Jonathan David tem que jogar muito pra vingar esse contrato. Cara, tipo assim, tá uma janela. Tipo assim, a situação da Juventus é um negócio. Tem que rezar muito pro Bremer voltar bem, velho. Porque o Bremer voltando bem já dá uma estabilidade enorme pro time. O capitão Bremer voltando. Agora, tipo assim, eu olho o elenco de verdade. Eu não consigo olhar pro elenco da Juventus atual hoje e falar assim, cara, na mão de um treinador bom, na mão de um Marco Silva. Na mão de um Marco Silva ia dar massa, entendeu? Ia dar massa. Mas pelo menos tá especulando uns nomes interessantes, né? Até fala aqui do Chaka. Até acho que um volante das características do Chaka faria mais sentido pra Juventus. Tamo junto.